Glória a Deus, hermanos. Feliz Dia de los Padres a todos. Hoje é domingo 19 de junho do ano de 2022. E poderia falar de algum exemplo de padre, não? Tanto bueno ou malo que há na Bíblia, há alguns exemplos. Pero hoje eu quero falar de crescimento cristiano. A predicação de hoje se chama Crescendo Sempre, porque nós outros não podemos parar de crescer. Que isso, pastor? Por isso estamos regordos, não? Não me refiro em crescer fisicamente, sino em crescer espiritualmente, não? Jesus, ele tinha estes crescimentos, 4 crescimentos, que um deles se termina, não? Que é o crescimento de estatura. Jesus um dia parou de crescer, assim como nós outros, pero os outros crescimentos, graça para com Deus, graça para com os homens e conhecimento da palavra, não podemos deixar nunca de crescer, não? Como dizem por aí alguns pensadores, não? Quando deixamos de aprender, deixamos de viver, não? E começamos a morrer, porque todos os dias aprendemos algo novo. E nada melhor nesse dia de los Padres, falar sobre crescimento, crescimento cristiano, porque a Bíblia nos ensina a que todos nós outros devemos chegar a uma estatura de um varão perfeito, à igualdade com Cristo, não? E quando habla varão, está falando no masculino, mas já sabemos que o masculino serve para o feminino também, não? Em la Bíblia, não? Biblicamente vemos, biblicamente não, no idioma também, não? No próprio idioma espanhol, e biblicamente também não está falando que os homens têm que crescer e chegar à estatura de varão perfeito e a mulher não. Está falando da comunidade de fé de todos os cristianos, de todos os santos, como hablamos ayer no livro de Hebreus, e vemos que os santos é toda a igreja em si, não é uma pessoa ou outra. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo número 4. Efésios, capítulo número 4, a partir do versículo de número 11. Já he predicado esse texto também em la pandemia, justo até quando eu estava cá, não? Estava montado cá na computadora. E prediquei esse texto, hablando basicamente de lo mesmo que vou falar hoje, pero diferente, não? Porque todas as predicações são diferentes, por mais que seja o mesmo texto ou o mesmo tema, pero sempre se vão a diferenciar em algo. Efésios, capítulo de número 4, na carta de Pablo a los Efésios, é uma carta a estes hermanos que estavam aí, não? A essa igreja, Efésios, dizemos carta aos Efésios, ou então se epístola, não? Já falei a diferença de epístola e de carta. Epístola é quando há vários hermanos, não? E a carta é quando é personal. Então se acalma a epístola porque foram todos os hermanos que estavam em Efésios. Efésios, capítulo número 4. Diz assim, a partir del 11. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministério, para a edificação del corpo de Cristo, hasta que todos cheguemos à la unidade de la fé e do conhecimento do Hijo de Deus, a um varão perfeito, à la medida de la estatura de la plenitude de Cristo, para que já não seamos ninhos fluctuantes, levados por donde quiera de todo vento de doutrina, por estratagema de homens, que para enganar empleiam com astúcia as artimanhas del error, sino que seguindo a verdade nel amor, crescamos em todo, em aquele que és la cabeça, isto é, Cristo, de quem todo o corpo,
de quem todo el corpo, bem concertado e unido entre si por todas as conjunturas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Esse é um dos textos que eu muito cito em minhas orações e às vezes também em alguma predicação que eu hago, eu cito esse texto, não? Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à igualdade com Cristo. E também eu hago muito essa cita de que todo o corpo, não, bem concentrado, concertado, não, unido entre si, por suas conjunturas. Eu uso muito essa imagem que nos planteia cá o apóstolo Pablo para dar um entendimento, não, de lo que é ser cristiano, de lo que é estar insertado na igreja de Cristo. És um corpo e meu corpo, não toda a parte do meu corpo é minha mão, meu braço, não? Tenho lá nariz, tenho lá boca, e glória a Deus por todas as partes de meu corpo, e que cada parte cumpre sua função. E vemos isso hoje no corpo de Cristo, que às vezes queremos cumprir a função do outro, não? Esse texto dá muito o que falar, mas eu quero falar de crescer, e vou começar por ele começo do texto, porque ele habla, ele mesmo constituiu alguns apóstolos. Pastor, então se os apóstolos existem hoje. Existem pessoas que cumprem essa função apostólica. Os apóstolos de Cristo não existem hoje, porque não existiam nem naquela época praticamente. Não? Assim que morreu Jesus e que eles foram eleger outro apóstolo, ele tinha uma série de condições para ser apóstolo. Não? E Pablo mesmo, ao qual escreveu acá, que se considera que ele é o último apóstolo, não? E ele mesmo às vezes não se considera ou diz que é o mais pequeno, não? Apóstolo de Cristo. Pero por que escreve isso? Escreve isso por la função apostólica, que é a função de unir, de amar, de ajudar, ou que realmente simboliza a palavra, não? Apóstolo significa enviado, ou seja, é como se todos nós outros fôssemos apóstolos, porque todos fomos enviados para ser a obra de Deus. Pero o que está falando Pablo acá é que Deus ele vai separar pessoas com capacidades diferentes, não? E não estou falando de discapacidade, não. São capacidades diferentes realmente, que um vai cumprir uma função e o outro vai cumprir outra função no corpo de Cristo. Pero não é para que eu diga, sou um apóstolo e sou mais grande que ele pastor, como estamos vivendo essa época, não? As igrejas, os grandes líderes que se transformaram em apóstolos, e ele pastor é como se fora um diácono antes da igreja, não? E tem vários pastores que o Tchavão comanda em seu clã, e depois tem o bispo, não? Que, na verdade, biblicamente, são todos iguais, não? Todos iguais. Porque Pablo não está sendo uma hierarquia acá, nem está falando 5 ministérios, aí sacaram os 5 ministérios. Não, porque não podemos agarrar esse versículo isolado e sacá-lo desse contexto. Isso eu falei ayer e tenho que falar todas as vezes que predico, porque parece que a gente só sabe fazer isso, não? Criar doutrina, sacando um versículo de acá e outro allá, e monta o Frankenstein. Se acorda de Frankenstein? É braço de um na cabeça de outro, não? E vai montando esse ser que nem pode ser, nem sei o que chamar, não? Esse ser, de quê? Chama de Frankenstein. E cria uma doutrina desorganizada. Pablo não está querendo hierarquizar nada, porque senão ele ia enfatizar, não? Ele solamente está dizendo, mira, porque se nós outros lejamos todo o capítulo 4 e todo o contexto do livro de Efésios, ele está falando que o principal problema era que havia um domínio espiritual, uma potestade não espiritual muito grande na região de Efésios, que se levantava de encontro, quem estava aí era Timoteo, não? Nosso amado irmão Timoteo, e os pastores que se passavam por aí sofriam muito, não?
Mesmo Pablo sofreu bastante quando foi a essa região, não? Quando ele predicou certa vez, quedaram gritando por mais de... Era o que? Mais de uma hora, não? O nome já de la entidade de ellos, que eles adoravam, Efésios adorava Diana, não? Uma deusa, e quedaram gritando e não deixaram Pablo predicar, não? Ou seja, havia uma oposição muito grande, e solamente nós outros vencemos a parte espiritual, vencemos nossa carnalidade, não? Com a parte espiritual em alta. Não há outra. Os pastores agora se transformaram em coaches, se transformaram em psicólogos. Não digo que está mal, eu mesmo já he começado a estudar psicologia, não parei por plata e por tempo, pero me gusta muito do tema e todo, pero os pastores querem buscar hoje, pastores líderes, não, mecanismos afora de lo mais grande que já temos. Somos meio burro, não? O ser humano tem a capacidade de ser idiota, não? Ele tem essa grande capacidade de querendo buscar ser tão inteligente e termina ao invés sendo um burro, não? Um burro não, porque eu ofendo o pobre animal, que inclusive é muito inteligente, não? É um dos animais mais inteligentes, é burro, não? Já expliquei isso. Não falamos del burro por la falta de inteligência, sino por la terqueza, não? O burro sim é terco. Porque é orejudo? Então, os pastores com o afã de querer ajudar a gente, não sei se quer ajudar ou se não quer ajudar, ou se quer solamente ensinar suas igrejas, se transformam, usam ferramentas de la psicologia que são buenas. Eu digo, se tem nenhum problema, vá ao psicólogo também, não? Porque é uma rama da medicina, não? Também és um médico, mas não te vai cambiar a vida, te vai ajudar a acomodar um pouco os patitos, não? Poner os patitos em fila. Só que não te vai atrair câmbio, porque a única coisa que transforma a vida del hombre é a palavra de Deus, e nós outros pastores temos a ferramenta mais importante que é a palavra de Deus, não necessitamos outras. Não? Podemos trabalhar conjuntamente com um coach, com um psicólogo, pero não transformar-nos em nisso para cambiar o que Deus já nos ha revelado, já nos ha bendezido. Por isso eu estou falando de crescimento hoje, porque nós outros padres, e hoje é dia de los padres, del padre varón, não é dia del hombre, del padre, pero também hablo a la madre, hablo a los padres em si, no sentido de padre e madre, não somente a quantidade de padre varão, de que nós outros também buscamos, às vezes, muitos mecanismos e ferramentas humanas, ou desenvolvido por mesmo a ciência, não, a psicologia ou a neurociência. Isso é maravilhoso, é bom, não está mal usar tais ferramentas, pero a Bíblia já nos capacita, Deus já nos capacitou, não? Por meio de seu Espírito, quando buscamos a espiritualidade e sermos mais espirituais, vamos estar altamente capacitados. Por quê? Porque os psicólogos que são cristianos, ou até já escutei até de não cristiano, eles acordam que Jesus foi era o maior psicólogo que houve, não? Porque ele pôde entender a gente, entrar no coração da gente e poder ajudar a pessoa de uma maneira tão grande, poder compreender as pessoas às quais ele se encontrou e ele teve esse diálogo, não? Ele falava com a mulher samaritana. É algo muito lejano, não? Já não poderia falar com um samaritano, quanto mais uma mulher. Ele habla com uma mulher e samaritana e ele solito com ela. Era algo completamente que não poderia ser naqueles dias, e Jesus isso, não? Depois ele está num lugar, não? Comendo porque o que ele habla, não? Está em um lugar em uma mulher que era xenofilícia, que está bem a Jariba, totalmente distante, não? Do povo de Israel,
E ele traça um diálogo com essa mulher também, tem um diálogo com ela, e argumenta, e ela argumenta com ele. E ele lá bendiz, sale com a bendição, sale com a vida transformada. E todas as pessoas que se acercaram a Cristo e que permitiram que ele entre, permitiram que a palavra entre em elas, tiveram suas vidas transformadas. Então, eu venho a dizer primeiramente que a única maneira de nossas vidas serem transformadas e nosso melhor exemplo de padre e madre, de ser humano para outro ser humano, que adoraríamos que nossos filhos fossem boa gente e que se pareceram a nós outros e que nós outros também fôssemos boa gente. Nos encanta isso, nos adoraria isso e queremos isso, não? Ser boa gente. Abre aí, por favor. É isso que queremos. Então, a única maneira de ser boa gente, não? Qual é? És glorificando, exaltando a Deus. É acendo a vontade de Deus. És o quê? És... Hã? La tarefa que deixou Cristo, sim. A ser discípulo. Por suposto. Agora, como eu hago discípulo se eu não sou discípulo, não? Às vezes não somos discípulos. Como harei discípulo? Passou algo, não? Ah, não. Pode aumentar um pouco mais. Não, igual não me molesta, glória a Deus. Sim, Deus ele nos bendize para que nós outros seamos de bendição. Ele nos ha chamado para ser discípulos, bem posto aí por Teves, pero como vou a ser discípulo se eu não sou discípulo? Não? Como? É no mínimo uma loucura, não? Por isso, me hizo acordar de um exemplo, não? Como vou criar um filho varão se eu não sou varão? Não? Não quero dizer que uma mulher não pode criar um filho varão. Eu estou falando de ser exemplo, não? Por isso, a pareja homossexual queda difícil, não? Quizá haja alguma teoria perfeita que em algum metaverso perfeito, não pode ser que isso ocorra. Pero acá na Terra não ocorre dessa maneira, não? Vemos isso. Então, Pablo argumentando aos irmãos e alentando eles a terem um crescimento espiritual, porque isso é maravilhoso, que todos nós outros tenhamos um crescimento espiritual e que cheguemos a essa estatura juntos. Eu não quero ser grande espiritual e que vocês sejam tudo carnal, porque vai ser até mal a mim. Eu quero ser espiritual juntamente com a minha igreja, quero que minha igreja cresça comigo, e eu também não quero que um irmão seja mais espiritual que eu, e eu me quede para trás, não por soberba ou vanagloria, eu que tenho que ser mais espiritual, não por esse sentido, sino que queremos que todos crescamos. É isso que Pablo está falando, basicamente. E ele constituiu estes para quê? Para serem responsáveis. Apartaram estes homens, ou seja, esses homens, os profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e maestros, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Apartaram essas pessoas para ser a vontade de Deus. Não? Então você pastor, eu não necessito esse voz também. Pero ele pastor, mas ele vai se capacitar mais, vai estar à frente, vai prestar essa ajuda. Pero na verdade isso é uma tarefa de todos, pero a la vez não é mais responsável. Por exemplo, a segurança não é tarefa da polícia solamente, a segurança é tarefa de todos nós outros. Tanto é que, por la lei do próprio país, nós outros podemos dar voz de prisão a qualquer pessoa, não? E também podemos agarrar uma arma para defender terceiros, que esse seria o trabalho do Estado, não? Pero também é nosso trabalho, porque é nosso dever cumprir as leis e cumprir as leis. É nossa tarefa, lo mesmo em la palavra de Deus. Aí ele diz, a fim de, estou no versículo 12, com esse propósito, qual é esse propósito? A fim de quê? Edificar o corpo. Ou seja, não tem nem propósito dele, pastor, dizer, sou mais grande que o outro, ou o apóstolo dizer, eu sou o apóstolo, porque estamos vivendo nessa época, não? Onde é um montão de tipo, indoctor.
Eu ia dizer negro, não? Pero me viu essa palavra tão bonita, não? Indoctor. Não sabe ler nem escrever, o Tchavão quer dizer que é apóstolo, não? A gente descobri que tem um pastor terminando a secundária. Isso é maravilhoso. Está buscando estudar. Está bem, que essa uno não teve lá a oportunidade e tem que buscar. Pero tem que capacitar-se, tem. Isso é maravilhoso. Tem que capacitar-se. Porque se eu não estou capacitado para ensinar, como pode estar à frente ensinando? Não, não se pode. A fim de perfeccionar, ou seja, eu estou perfeccionando o corpo de Cristo, não? A los santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Só edifico o corpo quando empeço a perfeccionar-me, porque senão eu estou separado do corpo. Não? O que passa quando alguma parte de nosso corpo empieza a ter células mortas ou células cancerígenas, não? Que são as células que nos matam, que se reproduzem tanto e tão rápido e não morrem e tomam parte do nosso corpo. O que temos que fazer? Cortar, não? Temos que, de alguma maneira, extirpar, sacar essa parte do corpo. O mesmo é cristianismo. Se eu não estou querendo crescer, o que estou fazendo na igreja? Eu sou como um câncer. Nem na igreja, se não quero crescer. Que isso, pastor? Não, glória a Deus que essa palavra não se quadra a nenhum de nós outros que estamos aqui, não, glória a Deus. Pero é uma realidade que vivimos em geral no cristianismo. Por isso que muitas igrejas cresceram como um câncer. O câncer, quando as células, a diferença de nossas células é que nossas células têm um ciclo de vida, não? Se reproduzem 50 vezes e depois morrem. E depois o corpo tem que produzir células novas, não? Por isso temos que comer bem, equilibrado, nossa sangue vai produzindo, não? A médula vai produzindo a sangue, as células e mais coisa aí, não vou entrar tanto na parte aí biológica, não, porque eu não tenho autoridade para falar desse tema, pelo pouco que sei, que entendi é que a célula cancerígena já não para de se reproduzir nunca. Já nasce e vai se reproduzindo e não morre. O ciclo de morte não há. Ou é muito alto, não conseguiram encontrar se morre ou não. E esse é o grande problema, não? Por isso vai buscando outras células para agarrar e vai se multiplicando. E o que passa com isso em cristianismo? Porque estou falando de corpo. Porque se meu corpo não funciona, alguma parte eu tenho que sacar para não matar todo o corpo. Então, basicamente, aqui tem que ver com o Dia dos Padres, que tem que ver é o crescimento. Eu tenho que crescer para não matar minha família, para não matar meu alrededor. Eu tenho que crescer. É tão malo quando os filhos são os padres de los padres. Às vezes nos toca viver, ser padre de nossos padres. E não estou falando por uma discapacidade, que pode ser um ACV, não? Ou alguma discapacidade que nossos padres podem ter. Por suposto, é nossa obrigação cuidar deles, não? E em la vejez também, quando estiverem mal, em lo que podamos ser, temos que ser algo, não? Para cuidá-los. Pero não hablo de isso. Eu estou falando no campo intelecto, no campo de saber, digo, de sentimental. Se supõe que meus padres têm que ser mais intelectuais no sentido não espirituais, acá, no que estou falando, que eu. E às vezes não ocorre isso. E é mal, não? Isso é mal para o crescimento da família. Isso é mal para o crescimento do cristianismo. O cristianismo, principalmente para os hebreus, não? A sabedoria estava com os viejos, não? Com os ancianos. E para os gregos, nem tanto, não? Em la juventude, que estava lá, lo major, não? Não a sabedoria, pero lo major vigor e tudo mais. Pero todos sabemos que a sabedoria vai se adquirindo com o tempo. Então, se supõe que uma pessoa mais grande tem mais sabedoria que uma pessoa mais com menos idade, não? Então, temos que buscar essa espiritualidade que Deus nos está pedindo, porque Ele já criou pastores, apóstolos e predicadores para que, com esse propósito, edificar o corpo, não? Aí Ele diz, hasta que
Até quando vai edificar? Até quando se vai necessitar de um pastor? Até a pessoa madurar. Depois, ustedes já têm que deixar de ser ovelha e ser pastor junto comigo. Não? Pois eu todavia estou aqui como pastor. Um predica, não? O outro passa a dar uma palavra. Isso é maravilhoso. E cada dia mais temos, até chegar lá a poder nós outros estar na frente e liderar outro grupo, liderar outra pessoa. Esse é o propósito da fé cristiana, crescimento. Não quer dizer, tenho 40 anos de igreja. Não quer dizer nada. Não, acá não é o exército. As forças armadas, que você entra como... Cadete? Se chama cadete acá? Quando peça é cadete, depois soldado. Oficial. Tá, é igual ao Brasil, então. É verdade, que vai de rita cadete. Não, quando entra primeiro, antes de ser soldado, como é que é o nome do chavão? Não, cadete não. Se você acabar de dizer que cadete é para ser oficial. Recruta, está sendo recrutado, ou não? Não é essa a palavra? Então, cadete é para ser oficial. Bueno, vou estar falando, sim, já entendi o que vou estar falando. Vou não estar falando um soldado de carreira, mas eu estou falando de carreira. Não entra para servir e vai aumentando de posto com os anos. Não, soldado, depois cabo, não? Cabo, sargento. Claro, e aí vai subindo de patente. Isso com os anos, não? Com os anos pero na igreja não é assim. Eu só subo com os anos se realmente eu sou espiritual. Se eu busco a espiritualidade, não se eu me dissimulo, porque há muita gente que se dissimula, não? Inclusive, eu conosco pessoas que, inclusive, hoje são pastores, pero que têm nível emocional muito baixo, não consegue manejar suas próprias emoções, não consegue manejar seu comportamento, não consegue aí consegue manejar um grupo às vezes por causa da manipulação, de lo que aprendeu, como um sistema de coach ou de psicologia. Aí consegue manejar o grupo, não? Aprendeu a ser liderazgo, pero que a la vez não aprendeu a ser espiritual. Crê que a espiritualidade está em eu me quedar sendo largas orações ou ojalá, isso é bom, ser largas orações. Não estou falando de encontro a isso. Eu estou falando de uma pseudo-espiritualidade, de uma transparência de algo que não lo é. E ele diz, qual é a finalidade? Até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento. Ou seja, a unidade da fé mais é conhecimento, é igual o quê? A um varão perfeito. Eu disse essa equação, não? Eu disse essa equação aí de primeiro grado. Aí tá, se vocês leem, até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, temos que chegar a isso, à unidade da fé. Ou seja, minha fé não tem que ser maior que a tua, nem a tua maior que a minha. É unidade quer dizer uma mesma fé, um mesmo sentir. Deus que opera em todos, assim habla Pablo, não? Em uma parte da Bíblia. O mesmo Deus que opera em todos. É na mesma fé. E dele conhecimento do Filho de Deus, ou seja, me conhecer de Deus não tem que ser maior que o tuyo, nem o tuyo maior que o meu. Temos que chegar a todos conhecer a Deus plenamente. Não? E como conhecemos a Deus aqui na terra? Só há uma maneira, por meio de sua palavra. Não há outra maneira. Que vou orar tantos dias e ajunar e Deus me vai revelar. Isso daí são pabadas, infantilidades pentecostais. Infantilidade, porque o verdadeiro pentecostal, não estou predicando aqui contra o pentecostal em si, não? O verdadeiro pentecostal, ele está cheio dele Espírito, ele busca estar cheio dele Espírito. Não é isso que digo. Não uma infantilidade de dizer que orei não sei quanto tempo e ajunei
E aí Deus me revelou. Não te revelou nada, porque a palavra já está revelada. Ele pode ter até te iluminado, pudiste entender aquele texto que tu pastor te dizia tantas vezes na escola bíblica, e vó não entendia. E aí Deus isso caiu na ficha, não, o clique, deu um clique assim, entendi. Aí, o que ele diz no 14, para que, para que já não o quê? Já não seamos o quê? Aí ele diz, ninhos flutuantes. O ninho está flutuando assim? O que é isso? Jevados por donde queira, de todo vento de doutrina. Me hizo acordar um vento que tuvo cá tão forte, não? Uma vez. E havia uma irmã cá, que se congregava cá com nós outros, que disse, se congregava, venia às vezes, não? Já não era nem pastor nessa época. Pero disse que estava com suía, e aí Rusto aí no Parque Lineal se deu esse vento, e Rusto na hora já estava passando por aí. E ele levava a laninha, não? Era vento. Eu creio, porque realmente um vento muito forte, não? Vai levar. E me hizo acordar cá esse versículo. Pensei que tinha. E é basicamente o que vivemos hoje, não? Hoje, pero sempre isso passou no cristianismo. Tanto é que Pablo está escrevendo isso há 2.000 anos atrás, porque estava passando nesse momento, não? É que, fulano cá, vai venir o predicador. Essa igreja cá, já me acordo, antes de eu ser pastor, zigenava quando dizia assim, vai venir o profeta tal. Aí a igreja zigenava, às vezes, um Mercury frio, não? Não via nada. 2 pessoas, às vezes já tive o dia de estar solo minha sogra e Jô e uma pessoa mais. Eu disse, caramba, e aí sábado, vai venir o profeta, vai venir o evangelista não sei de onde. Caramba, a igreja estava llena. Que hipocrisia, não? Que hipocrisia. A gente venia porque queria que o Chavon, isso era o circo, e o Chavon assia, porque ele era um bom animador de auditório, não? Assia ele circo. E também passava de que, vai venir o profeta tal. Por aí foi, por aí não foi. Ou alguns diziam, não, esse não foi, quando predica não sei quem não foi. Não? Se vem, então, você que falava a palavra de verdade, não? Esse muchacho, porque quando ele venia, alguns diziam, não vou. Por que não gosta desse predicador, não? Por que não vai? É terrível isso, não? Sim. E sim, é assim. A gente está como um ninho flotante, gendo por qualquer vento de doutrina, não? Que está escrito cá. Está sendo levada de um lado ao outro. Ele diz, é uma novidade cá, é uma novidade já, é o fulano que vai, não? Chover ouro. Aí uno que tem a capacidade de ser chuva de ouro, não? Por que não termina com o hambre em Argentina, nossa? Por que não paga da deuda externa? Por que não arregla os problemas do mundo? Que o principal problema do mundo é a desigualdade econômica, não? Imagina, sim. O encontro não deveria existir, não, diretamente. É manipulação, mas isso eu já sei. O quê? Se foi a todos, não? Então você passar cá que vamos orar por vós aqui, cara. No final, vou sacar a luz. Não, eu te entendo, eu sei. Claro, se o que está dizendo, eu te entendo, que sim, por suposto. E sim. Pero glória a Deus, Deus te liberou, te trajo à luz. E sim, por suposto, sim. O que está falando, os encontros. Bueno, tem um pastor amigo de Capital e a igreja dele era chiquitita, como a nossa, até menos. E a hora está grande, por quê? Encontro. Os encontros te genam a igreja. Pero, como te gena, não? Com que qualidade? Eu quero uma qualidade espiritual. Aí quando vou ver o que publicam na gente da igreja dele, no Facebook, muita qualidade espiritual não tem. Eu quero qualidade espiritual. Não Jô. É Deus que está falando cá. É o texto que está falando.
eu quero qualidade espiritual, diz o Senhor, eu quero unidade verdadeiramente, eu quero que seamos realmente salvos, porque no que há as outras pessoas são qualidades de pessoas que não são salvas, não demonstra a salvação. E já eu falei, não, no estudo de Hebreus, eu falei o que é a salvação, não? Não são manifestações de dons espirituais, sino que é a manifestação de quê? Del fruto. Não? Porque vamos a conhecer pelas obras vamos a conhecer. E já vou terminando, que estou predicando há muito tempo já, não? E aí terminamos, 15. Sino que, ou seja, então se não é para ser como ninhos, sino que, é uma contradição de um versículo para o outro, não é para ser dessa maneira, levados por qualquer vento de doutrina, sino o quê? Seguindo a verdade em amor, ou seja, porque alguns seguem a verdade de Cristo sem amor. E aí, sois um tremendo de um fariseu. Já conosco pastores que quizá não roubam, não rouba, não se prostitui, não engana, não isso, não aquilo. Predica até a palavra de verdade, mas o tipo não tem amor. O tipo não tem amor. Não tem amor. E queda difícil. Queda difícil acercar-se a ele, queda difícil compartilhar, porque não tem amor. Não? E Jesus disse, por meio de Pablo, que no final dos tempos, iba ter homens assim... basicamente, a Bíblia diz que é feio, que queda feio, não? Porque não tem amor, queda sim afecção, não? Queda feio. Basicamente é isso. Aí diz, seguindo a verdade em amor, não tem que seguir a verdade de qualquer maneira, a verdade em amor, e aí diz, crescamos em todo, em aquele que és a cabeça, isto é, Cristo. Ou seja, eu vou crescer em todo, em quem? Em Cristo. E quem é a cabeça é Cristo. Pastor, pela Bíblia também está escrito que o pastor é o cabeça da igreja. Sim, o cabeça da igreja no sentido de líder, organizar a pero quem é a nossa cabeça é Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo, tenho que atuar como Cristo, tenho que desenvolver minha vida como Cristo. Então, você pensando sempre em la obra de Jesus, aprendendo com Jesus e aprendendo com os homens de Deus que falaram de Jesus, seus apóstolos. E termino com 16, que diz o quê? Aí ele hace essa explicação, não? Tudo isso vai ocorrer, quando tudo isso ocorrer, é quando o corpo estiver bem consertado, não? Ele vai ser o quê? Ele vai crescer e vai edificar-se. É simples assim. Aí como ter crescimento na igreja, no sentido correto, que é crescer em número, pero também esse número ser espiritual, aí como? Sem espiritualidade, não há como. Vamos viver, igreja llena, pero como um câncer. Está llena de enfermidade, não? A enfermidade que te hace crescer, gigantismo, te hace crescer. A enfermidade que te hace quedar chiquitito também, não? Ou seja, então, como vamos a crescer, hermanos? Vamos a crescer espiritualmente, vamos a crescer buscando, vamos estar sempre crescendo. Isso tem tudo que ver com os padres, porque se o homem não for um homem de verdade, não cresceu. Ser homem de verdade não é solamente trabalhar, há homens que trabalham e trazem sustento para sua família, e sustento muito bueno, não sustém muito bem suas famílias, não deixa faltar nada a nível financeiro, pero falta amor, falta harmonia no lugar, falta compreensão, falta tempo com os ninhos. Às vezes é aburrido, às vezes eu quero quedar com o celularzito também, pero eu tenho que rugar com minha irmã, não? E esse tempo nunca mais volve. Quando eu já tiver 20 anos, não vai querer rugar comigo. E eu nem quero que ela já queira rugar comigo, eu já tenho que rugar, não? Com seus amigos e aí já com o seu noivo, não? Quando tiver 20 anos, já está. E que arregle a sua vida e que depois se vaja. Porque esse é o crescimento. Eu tenho que interiorizar isso para que isso depois não me haga quedar triste. Que a síndrome de nido vazio não exista em mim. Nós vemos famílias onde os padres são manipuladores e não deixam os filhos salirem e crescerem. Não? Eu já he visto tantas vezes. Vivemos essa generação, inclusive,
que só conseguimos assim as nossas vidas depois dos 30, 40, quando deveríamos já com 18 começar a pensar já em sair de casa. Não quero dizer que tem que sair com 18, por favor, pode sair com 30, não é problema. Pode sair no dia que for queira. Eu já estou falando de crescimento emocional e espiritual, crescer de verdade, porque senão somos eternos ninhos. A ciência agora está dizendo, não, a ciência social, não está dizendo que a adolescência vai estar aos 30, 40 anos. 30 anos é um viejo. Em Brasília, 30 anos consideramos viejo. Qualquer amigo de 30 anos meu eu já estava viejo para... Não, eu tinha 28 quando vim para cá, o Tiavão não se casou, não tem erro. Meus amigos todos têm erro de 20 anos, 25, no mínimo. Não? E eu já tenho 5. Porque é outra cultura. Pero é uma cultura mais acertada nesse sentido. Tem outros milhas de defeito no Brasil, não? Eu estou falando só nesse sentido. Que uno tem que fazer sua vida, tem que sair adelante, não? Tem que crescer, madurar, porque estamos vivendo nessa sociedade onde não queremos deixar de ser ninhos nunca. Devemos ser ninhos, sim, como diz a Bíblia, não? Jesus, no modo operandi, não? No sentido de inocência, de não pensar mal, de perdonar. Não, o ninho está peleando, se peleam cá e daqui a pouco já estão rugando novamente juntos. É nesse sentido. Mas devemos ser homens e mulheres grandes em Cristo, não? Crescendo, como a Bíblia diz, como em Cristo, aquele que é a cabeça, e que todo corpo que está bem ajustado, bem certo, se meu corpo está com todos os nutrientes necessários e corretos, eu tenho força, não? Eu agarro aquele púlpito acá e levanto, aí. Levantei. Quando eu estava com Covid, não podia ser isso. Estava débil, porque meu corpo não estava bem ajustado. Não? As células estavam mal, estavam sendo atacadas por esse bicho feio, não? Bicho malo, que é o Covid. Estou dando um exemplo, não? E eu não quero débil, sem força. Então, estou usando o exemplo de nosso corpo para falar da parte espiritual. E como hacemos para que nosso corpo melhore? Atacamos com antibiótico, com remédio. É cá o antibiótico acá. Não? Na verdade, esse acá é biótico, não o anti, não? Não é antivida. Esse acá é o anti-morte, não? É o anti-morte. Bios é vida. E Deus nos quer dar vida hoje. Nos quer transformar, nos quer crescer. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, vamos crescer essa semana. E crescer é pensar a vós mesmo dizer, não, eu vou pôr metas, objetivos, eu vou fazer algo em minha vida, não? Eu he aprendido bastante com isso, porque me trabalho, eu tenho que me policiar. Isso é maravilhoso. É bom por um lado e amá-lo por outro, não? Porque eu posso me consentir, mas eu digo, não há que consentir, se há que meta, objetivo, trabalho e crescer espiritualmente. Isso temos que ser. Padre, te damos glória, graça, Senhor, por tuas bendições, graça por essa palavra ministrada aos nossos corações, que não saia de nossos corações, Senhor, que podamos pôr por prática, Senhor, que podamos usar essa palavra para produzir realmente vida em nossas vidas, câmbio, que é para isso que Tu nos has chamado, para isso que Tu nos has posto Tua palavra. Tu eres maravilhoso, Senhor. Tu eres fiel, todo-poderoso. Derrama Tu bendição sobre nossas vidas. Nessa manhã, bendiga, Senhor, cada família cá representada, bendiga todos os padres, Senhor, todos os varones que tiveram suas famílias, tiveram filhos, tiveram suas famílias, e aqueles que todavia não o têm, também bendiga, Senhor, livra de todo mal, prepara, Senhor, todos aqueles que estão buscando, Senhor, Tu sabe o coração de cada um de Tus filhos, Senhor, derrama essa bendição, Senhor, essa bendição tal, como diz Tu palavra, que venha lá maior bastância, que podam saber ser bons padres, Senhor, dai-nos, Senhor, sabedoria. Tu sabes como és difícil, como és complicado
como é difícil às vezes ser de exemplo. Tu foste nosso maior exemplo aqui nessa terra. Tu se compadece de nós outros, Senhor. Tu és esse sacerdote que se compadece de nós outros, porque Tu sabes o que passamos. E Te rogamos, Padre, que podamos ser de exemplo, que podamos ter crescimento espiritual, Senhor, para que podamos também crescer materialmente de uma maneira correta, para que podamos crescer em graça para contigo, em graça para com os homens, conhecimento de Tu palavra, para que o mundo sepa que Tu estás entre nós outros, que Tu estás com nós outros, e que seamos realmente essa luz brilhando em meio das tinieblas. Te damos glória, graça, Senhor, por Tua fidelidade, Teu amor, Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.